Era como se o tempo parasse na esquina da Ipiranga com a São João. O concreto ali parecia ter memória, e cada racha no chão contava uma história que ninguém ousava ouvir por completo. Fundado em 1948, o Bar Brahma não era só boemia, era palco de ecos antigos, de passos que vinham de um passado que nunca se foi. Nas madrugadas silenciosas entre uma garoa e outra, quem limpava o salão jurava ouvir o ranger das cadeiras sendo arrastadas, mesmo que nenhuma mão as tocasse. Ali, entre goles de nostalgia, escondiam-se cicatrizes de uma cidade que nunca dorme, mas sempre sussurra. Os garçons mais antigos falam baixo quando contam o que viram. Um deles, seu Vicente, jurava por tudo que era sagrado que já ouviu risadas vindo da cozinha, quando ninguém mais estava lá. Outro, com os olhos fundos de quem já viu demais, disse que há noites em que os talheres tilintam sozinhos, como se um jantar invisível estivesse sendo servido. A cada novo relato, o medo cresce, mas ninguém vai embora. Porque há algo naquele ar, um chamado abafado por trás das cortinas que prende quem entra, como se o bar escolhesse quem pode sair. E a cidade, cúmplice, finge que não sabe. No banheiro feminino, a história toma outra forma. Mulheres relatam com vozes embargadas o instante em que viram uma figura de branco no espelho. Um vestido antigo, como de noiva, ou talvez de luto, ninguém consegue descrever com exatidão. Ela não sorri, só observa. E no segundo em que o olhar é retribuído, ela desaparece. A sensação que fica é de um frio que não vem do ar-condicionado, mas de algum lugar mais profundo. Um frio que parece arrastar a alma para dentro do espelho, como se por um momento fosse possível atravessá-lo. Não é só o tempo que pesa ali, é a presença dos que vieram antes. A Dona Irã Barbosa costumava beber naquela esquina como quem visita um velho amigo. Elis Regina cantou entre as paredes que hoje ainda vibram, como se sua voz tivesse sido absorvida pelo tijolo. O bar se alimenta de memória, mas há um preço. Quanto mais famosa a história, mais forte o chamado. E quem senta sozinho por muito tempo pode começar a ouvir, não música, mas lamentos, baixos, confusos, como ecos distantes, tentando se fazer entender. E quem entende, não volta a ser o mesmo. Alguns dizem que o local é construído sobre linhas esquecidas, traços enterrados de crimes nunca resolvidos. Outros falam em espíritos inquietos, presos ali pela energia dos aplausos, das tragédias e dos amores perdidos que aconteceram sob aquelas luzes amarelas. O fato é que o Bar Brahma não é apenas um ponto turístico. Ele é um ponto de retorno, um portal entre o ontem e o agora, entre a vida e o que vem depois. E às vezes, quando a madrugada é fria demais, até o mais cético sente que algo o observa, algo que nunca quis ir embora. Numa noite de 1996, um jovem músico saiu do palco improvisado no canto do bar, visivelmente perturbado. Disse aos colegas que, durante sua apresentação, viu alguém de paletó bege e chapéu parado no fundo da plateia, que sumiu quando ele piscou. Procuraram pelas imagens da câmera de segurança, mas nada. Nenhum sinal de que alguém com aquelas características estivesse ali. Desde então, ele nunca mais pisou no lugar e deixou de tocar música por completo. Há quem diga que o bar tem um tipo de consciência, como se ele próprio decidisse quem pode permanecer e quem deve ir embora. Uma garçonete nova, contratada em 2008, ficou apenas 3 noites no emprego. Na última, saiu correndo pela porta principal, aos gritos, dizendo que tinha ouvido seu nome ser sussurrado ao pé do ouvido, vindo do nada. Quando foram atrás dela, encontraram seu uniforme dobrado em cima do balcão, ainda úmido de suor. Ela nunca mais atendeu ligações da casa. Outro fato estranho aconteceu durante uma gravação para um documentário sobre os bares históricos de São Paulo. A equipe de filmagem relatou problemas com os equipamentos exclusivamente no Bar Brahma. Câmeras que desligavam sozinhas, microfones captando vozes baixas que ninguém disse, e luzes que estouravam como se algo ali se recusasse a ser filmado. O material daquela noite nunca foi ao ar. O diretor, hoje aposentado, diz que nunca mais conseguiu entrar num bar sem sentir náusea. A história mais arrepiante, no entanto,
Envolve uma senhora que frequentava o bar toda sexta-feira, sempre sentada no mesmo canto, próxima ao piano. Dizem que ela conversava sozinha, rindo, chorando, fazendo brindes silenciosos com copos vazios. Quando morreu em 2011, o garçom que costumava atendê-la jura ter visto na semana seguinte a silhueta dela sentada no mesmo lugar. O copo naquela noite apareceu cheio de chope e ninguém havia servido. Aquilo foi suficiente para ele pedir demissão. O que poucos sabem, ou fingem esquecer, é que naquela esquina se concentravam, décadas atrás, encontros políticos clandestinos, acertos criminosos e até desaparecimentos ligados ao submundo do Centro Velho. As paredes ouviram promessas, traições e ordens de morte. O sangue derramado pode ter sido limpo do chão, mas nunca da energia do lugar. E quando o silêncio toma conta da noite, às vezes é possível ouvir os passos daqueles que jamais chegaram a sair. Em 2017, um jovem historiador decidiu passar algumas noites no Bar Brahma, buscando material para sua tese sobre lugares assombrados de São Paulo. Conversou com funcionários, revisitou documentos, mergulhou nos arquivos da prefeitura. Na quinta noite, deixou seu gravador escondido embaixo de uma mesa antes do fechamento. Quando ouviu a fita, encontrou mais de 1 hora de cadeira se arrastando, copos tilintando, uma música antiga que não tocava em lugar algum, e ao fundo, uma voz dizendo: "Você também quer ficar?" O que torna esse bar tão diferente dos outros não é só o passado, é a maneira como o presente se dobra a ele. Clientes novos frequentemente relatam déjà-vus inquietantes, como se já tivessem estado ali em outras vidas. Outros sentem vertigens ao passar pela porta, como se atravessassem um limiar invisível. Há quem diga que depois de frequentar o Brahma, começa a sonhar com corredores escuros, salões vazios e uma escada que desce. Sempre desce, mas nunca chega ao fim. Como se o bar tivesse um porão que não existe, ou que ninguém teve coragem de procurar. Durante uma obra de manutenção nos fundos em 2003, trabalhadores encontraram algo que não deveria estar ali. Uma porta antiga, de madeira grossa, coberta por anos de reboco e tinta, sem registro algum nas plantas. Quando a abriram, encontraram apenas um pequeno cômodo vazio. Mas o cheiro era de morte, fortíssimo, metálico, como o de algo que apodreceu sem nunca ter vivido. Desde então, aquele espaço foi lacrado novamente. Não por ordem dos donos, mas por insistência dos próprios pedreiros que se recusaram a continuar a reforma. Dizem que todo lugar carrega uma assinatura energética, uma espécie de impressão digital do que já aconteceu entre suas paredes. O Bar Brahma, segundo alguns médiuns que o visitaram discretamente, é uma encruzilhada, um ponto onde os tempos se cruzam, onde presenças se acumulam sem se ver, onde vivos e mortos coexistem em planos sobrepostos. Quem é sensível sente na pele, a nuca arrepia, o estômago revira, o relógio para. Quem não sente, talvez só esteja cego demais para perceber que está sendo observado. E quando os turistas passam apressados, tirando fotos da famosa esquina, sem saber o que carregam de volta em suas câmeras ou suas memórias, algo permanece. Não é só nostalgia, nem só boemia. É uma inquietação profunda, um calafrio na alma que visita de noite quando todos os sons da cidade cessam. O Bar Brahma não é só um símbolo cultural, é uma cicatriz viva, aberta, que pulsa a cada madrugada. E se você passar por lá sozinho, preste atenção. Talvez o que te olhe de dentro não queira mais te deixar sair. O que mais perturba aqueles que estudam o Bar Brahma não são os sons nem as aparições. É o comportamento das pessoas que voltam. Muitos clientes, os mais antigos, entram, pedem sempre o mesmo, sentam no mesmo lugar e olham para o nada, como se aguardassem algo, ou alguém. Uma repetição que mais parece um ritual, como se estivessem cumprindo um acordo selado com o tempo. E talvez estejam. Talvez o bar seja um teatro onde almas ensaiam despedidas que nunca aconteceram. Teve uma noite, em 2014, em que todas as luzes se apagaram sem motivo aparente. O bairro inteiro permaneceu iluminado, menos a esquina.
Funcionários juram ter visto vultos percorrendo o salão, como sombras de outros tempos, tentando reviver o que perderam. Um cliente chegou a desmaiar, dizendo ter sentido uma mão fria segurar seu pescoço. Quando voltou a si, olhou fixamente para o espelho atrás do balcão e disse: "Ela está aqui, eu vi. Ela ainda está aqui." Depois desse dia, relatos se intensificaram. Os próprios donos do bar passaram a evitar entrar sozinhos fora do expediente. Instalaram câmeras novas, mais potentes, mas os vídeos constantemente apresentavam falhas entre 3 e 4 da manhã. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo ponto cego, como se uma presença ali soubesse o que estava sendo vigiado e zombasse disso. A esquina que inspirou músicas hoje inspira calafrios. E ninguém mais ousa cantar depois da meia-noite. Os mais sensíveis dizem que o Bar Brahma foi erguido sobre um ponto de ruptura, uma espécie de rachadura entre mundos, um local onde o passado ainda sangra e o presente tenta, em vão, estancar. Há uma dor antiga no ar, e ela não se desfaz com reforma nem com bênção. Ela respira entre os pratos, entre os brindes, entre os aplausos. E quem presta atenção demais pode acabar escutando o que não deve. Porque alguns chamados não são feitos para serem ouvidos, são armadilhas. E mesmo assim, noite após noite, a porta se abre. As pessoas entram. Ri-se, brinda-se, canta-se, como se fosse só mais um bar antigo no coração de São Paulo. Mas para os que sentem, para os que sabem, há algo a mais. Algo que vive nas paredes, que sussurra nos espelhos, que observa em silêncio. E se você escutar com atenção, bem no fundo, depois do último acorde, talvez ouça o som de uma corda se esticando. Mas essa história é de outro bar. O casarão era discreto, de janelas estreitas e paredes gastas, na ladeira de pedra que corta o centro histórico de Ouro Preto. Ninguém dizia abertamente, mas todos sabiam que aquele era o lugar. O lugar onde, no século XIX, uma jovem foi enforcada, acusada de traição por um oficial da Guarda Real. Seu nome se perdeu com o tempo, mas o pranto dela nunca cessou. Hoje ali funciona um pequeno bar com mesas de madeira torta e uma escada que não leva a lugar nenhum. A primeira coisa que se nota ao entrar é o peso. Não o peso da arquitetura antiga, mas o da atmosfera, um silêncio que grita, um frio que atravessa até o osso. Estudantes da UFOP costumam rir, tirar fotos, fazer piada com o nome do bar, até o momento em que vão ao banheiro sozinhos. É sempre lá. O espelho embaça do nada, uma sombra feminina aparece atrás do reflexo e o coração dispara, como se soubesse algo que a mente ainda recusa a entender. Quando saem mudos. Funcionários contam que à noite escutam cordas se arrastando no forro do teto. Não há segundo andar, não há sótão, não há razão. Mas os sons estão lá. O rangido da madeira cedendo sob o peso de algo que deveria estar morto há muito tempo. Certa vez, o dono chamou um padre, mas o homem se recusou a entrar. Disse apenas: "Aqui não é para benzer, é para deixar em paz." Desde então, o bar fecha cedo. E quem fica até mais tarde jura ouvir soluços vindo de cima, de um andar que não existe. Um grupo de turistas alemães passou mal dentro do bar, todos ao mesmo tempo, sem terem comido nem bebido nada ainda. Diziam que havia um cheiro de ferro no ar, como sangue fresco, e uma sensação de estar sendo enforcado por dentro. Os médicos disseram que foi crise de ansiedade coletiva, mas os locais, mais antigos, sabiam. Ela não gosta de gente nova, não gosta de risadas altas e, principalmente, não gosta que esqueçam do que aconteceu ali. Certa madrugada, um estudante bêbado tentou dormir dentro do bar, escondido no banheiro feminino. Achava que seria engraçado, que teria o que contar no outro dia. Foi encontrado horas depois, em posição fetal, encharcado de suor. Repetindo as palavras, ela desceu a escada, ela desceu a escada. Mas não há escada no banheiro. Nunca houve. O mais perturbador é que seu celular gravou o áudio da noite toda. E no fundo da gravação, é possível ouvir passos. E uma respiração que não era dele. Uma garçonete que trabalhou ali por pouco mais de 3 meses jurava que a mesma mulher pedia ajuda todas as noites.
Sempre à mesma hora. 23h17. Não era uma cliente. Era um vulto, parado do lado de fora, olhando pela janela de vidro com os olhos que não piscavam. Ela falava sem mexer a boca. Eu não traí. Eu fui entregue. Palavras sussurradas que queimavam no ouvido como ferro em brasa. A moça largou o emprego depois de desmaiar em plena cozinha, com marcas roxas no pescoço. O que poucos sabem é que há registros antigos, em jornais locais esquecidos nas prateleiras do Museu da Inconfidência, de uma jovem enforcada por engano. Ela foi acusada de envolvimento com um capitão, mas, ao que tudo indica, foi apenas usada como bode expiatório para encobrir um escândalo. O nome nunca foi oficialmente revelado, mas há indícios que ligam a história à mesma casa onde hoje funciona o bar. Uma injustiça abafada. Uma vida tirada para proteger segredos de homens poderosos. Uma alma sem justiça. Alguns moradores mais antigos se recusam a passar pela frente do bar à noite. Evitam olhar para as janelas, abaixam o tom de voz, fazem o sinal da cruz com dedos trêmulos. Um deles, Sr. João, de 93 anos, diz que quando era menino via uma moça pendurada no alto do beiral. Achavam que era delírio da idade, até uma turista fotografar o casarão à noite e capturar, sem saber, uma figura translúcida no mesmo lugar descrito pelo velho. A imagem circulou em fóruns, mas foi removida por violação de diretrizes. Mais estranho ainda é o que aconteceu em 2009, quando tentaram transformar o local em uma loja de artesanato. As obras começaram, mas em menos de uma semana, os pedreiros abandonaram o projeto alegando presenças malignas. Um deles ficou internado após ter pesadelos vívidos com a execução. Outros disseram que suas ferramentas sumiam ou apareciam dentro do banheiro feminino, o mesmo que parece ser o epicentro dos eventos. 3 tentativas comerciais falharam ali, todas fora do ramo de bar. Nenhuma passou de 2 meses. E mesmo assim, quem vai até Ouro Preto é atraído por aquele lugar sem saber o motivo. Talvez pela beleza melancólica do casarão, talvez pela energia que escapa das frestas, ou talvez por algo mais, algo que chama, que sussurra, que nunca foi embora. Porque certas dores não morrem, elas esperam. E quem escuta bem, bem no fundo, jura ouvir a corda rangendo novamente, como se estivesse prestes a se romper, ou a se esticar. Teve uma noite em que um grupo de amigos resolveu brincar com a história. Levaram uma corda velha, penduraram-na num dos caibros do teto e simularam o enforcamento, rindo alto enquanto filmavam com o celular. O vídeo terminou abruptamente com um grito seco e um corte de imagem. Quando conseguiram assistir à gravação completa, o susto foi absoluto. Uma figura feminina, translúcida, surgiu por trás do rapaz que fingia estar enforcado e encostou a mão em seu ombro. O rapaz não sobreviveu ao susto. Teve um infarto. Com 22 anos, o bar fechou por 2 meses após o episódio. Reabriu silenciosamente, sem anúncio, sem festa. Os atuais donos evitam falar do assunto, mas uma funcionária revelou chorando que ninguém mais entra no banheiro feminino sozinho. Agora é política da casa, vá acompanhado. Desde aquela noite, todas as janelas ficam abertas, mesmo em dias frios. Dizem que se deixar fechado, ela aparece nos espelhos, nas paredes, até nas taças. Um rosto pálido, olhos fundos e um sussurro que ecoa como vento entre túmulos. Eu ainda estou aqui. O mais curioso, ou perturbador, é que algumas pessoas dizem sentir compaixão por ela. Como se no fundo soubessem que ela não busca vingança. Busca reconhecimento, justiça. Seu nome, esquecido nas páginas arrancadas da história, parece pulsar nas paredes do bar. Há noites em que todos os quadros do salão se entortam sozinhos, apontando em direção à antiga escada murada. Como se algo ali ainda tentasse subir ou descer. Alguns dizem que há uma conspiração maior enterrada sob os tijolos daquele chão, que a execução da moça foi apenas uma das pontas soltas de um emaranhado de traições, corrupção e silêncios comprados à força. Um crime abafado por famílias poderosas, deixado para apodrecer com o tempo. Mas o tempo não apagou.
Só a transformou. A injustiça virou lamento, o lamento virou presença. E a presença virou sombra, vagando sem paz, entre copos, velas apagadas e histórias que ninguém ousa escrever. Hoje o bar segue funcionando, tímido, estranho, quase esquecido. Turistas ainda vão, estudantes ainda riem. Mas há algo que nunca muda. A escada que não existe ainda aparece nos sonhos de quem vai longe demais. Sempre com a mesma figura parada no topo, olhando para baixo, esperando. Porque há locais que não querem ser explicados, e há relatos que preferem permanecer sussurros, mas sussurros às vezes gritam, principalmente quando a próxima história está prestes a começar. Salvador guarda segredos em cada esquina, mas nenhum tão denso quanto os que descem a ladeira do Carmo. É ali, entre o tilintar das taças e os passos incertos dos turistas, que um certo bar antigo tenta sobreviver à própria maldição. O nome nunca foi divulgado. Os donos evitam com razão qualquer associação direta, mas quem frequenta sabe. Há algo ali que observa. E não é imaginação, é presença. O casarão que abriga o bar foi há séculos uma senzala. As pedras do chão ainda têm marcas que não saem com nenhum produto de limpeza. À noite, o cheiro de vela queimada invade o ambiente mesmo com tudo apagado, e o ar ganha um peso que não se explica. Funcionários relatam que as lanternas modernas piscam, apagam, voltam sozinhas. Às vezes, os copos caem sem que ninguém esteja por perto. Outras vezes, as vozes somem, como se alguém silenciasse o ambiente com as próprias mãos. O mais comentado entre os clientes é o homem de terno branco, sempre sozinho, sempre no mesmo canto do salão. Ele não fala, não come, apenas observa. Quando alguém tenta se aproximar, ele sorri brevemente, desaparecendo no instante seguinte como fumaça. Um desaparecimento seco, sem som, sem rastro. Ninguém sabe quem ele é. Alguns acham que é espírito de antigo coronel. Outros juram que é um tipo de vigia, de guardião ou carrasco. Uma médium que visitava Salvador com um grupo espiritualista parou naquele bar por acaso. Mal pôs os pés no ambiente e estremeceu. Pediu água, sentou-se em silêncio e então murmurou: "Aqui não tem só um, tem muitos. Uns choram, outros odeiam e alguns esperam." Ela saiu às pressas. Disse que viu correntes invisíveis pendendo do teto, mãos estendidas, olhos grudados nas paredes. Pediu que ninguém a seguisse. Voltou para o hotel e passou a noite rezando, em transe, com o corpo gelado como pedra. Mas o que mais impressiona é que os donos tentaram ignorar tudo isso. Colocaram som alto, reformaram o ambiente, buscaram afastar o clima pesado com luzes coloridas e quadros modernos. Não adiantou. Um dos sócios passou a ter paralisias do sono frequentes, sempre com a mesma visão. Um grupo de escravizados ajoelhados ao pé da cama, com um homem de terno branco ao fundo, imóvel. Em uma dessas noites, ele acordou com os pulsos marcados como se correntes tivessem apertado demais. Pediu afastamento. Nunca mais voltou. Uma das atendentes, novata na época, tentou rir das histórias. Disse em voz alta que aquilo tudo era invenção e que espírito nenhum ia atrapalhar seu expediente. Naquela noite, o celular dela gravou sozinho um áudio de 25 segundos. O som era abafado, como se estivesse vindo do fundo de uma cova. Nele ouvia-se apenas uma respiração lenta e um choro abafado de mulher, seguido por 3 batidas secas como as de um chicote. Depois disso, ela faltou 2 meses. Nunca mais falou sobre o bar. Clientes mais sensíveis costumam sair dali com uma sensação difícil de descrever. Um peso nos ombros, um arrepio que não passa. Uma vontade de ir embora que chega antes mesmo da segunda bebida. Há quem diga que o bar só abre porque aquelas almas querem ser vistas, como se de alguma forma o movimento de gente ali fosse o único fio que ainda os liga ao presente. Mas há quem acredite que manter o bar é um erro, uma provocação, um desrespeito a uma dor que nunca foi curada, apenas silenciada. Na parede dos fundos existe uma pintura que ninguém consegue remover. Tentaram raspá-la, pintar por cima, cobrir com quadros, mas a imagem sempre volta,
como se brotasse da própria umidade. Um rosto masculino, olhos cerrados, mandíbula travada, como quem tenta gritar. Um pintor local jura que viu o rosto abrir os olhos numa noite de sexta-feira. Nunca mais voltou ao lugar. Desde então, a parede permanece nua, úmida e estranhamente mais fria que o resto do bar. Há também o caso da criança, um garotinho de 7 anos, filho de um dos músicos que tocava ali aos fins de semana. Ele brincava no pátio interno, corria entre as mesas, quando parou de repente e apontou para um canto escuro. Pai, por que aquela moça está triste? Não havia ninguém ali. O pai tentou disfarçar, mas o menino chorou durante o caminho de volta e, ao chegar em casa, desenhou uma mulher de branco com os olhos sangrando. O papel sumiu na mesma noite, levado por um vento que entrou por uma janela fechada. E o que dizer dos sonhos compartilhados? 3 pessoas diferentes que não se conheciam contaram ter sonhado com a mesma cena após visitarem o bar. Um salão escuro iluminado por velas e dezenas de figuras ajoelhadas no chão, enquanto alguém em terno branco tocava piano com os olhos fechados. A música era lenta, melancólica, quase um lamento. Mas o que os 3 descreveram em comum foi o fim do sonho, o som de uma risada ao fundo e a sensação de que estavam sendo chamados pelo nome, mesmo sem que ninguém ali soubesse quem eram de fato. Os donos, com o tempo, passaram a adotar medidas discretas. Chamaram padres, pastores, pais de santo. Cada um tentou a sua maneira. As preces se misturaram com defumações e cânticos antigos, mas nada mudou. Um deles, um sacerdote de candomblé, disse que o problema era mais profundo. Não era uma entidade, mas uma memória viva. Algo preso ali, não por acaso, mas por um ciclo que ainda não terminou. Vocês abriram uma porta, e ela não se fecha assim. A vizinhança evita passar por ali tarde da noite. É comum ouvir passos no beco lateral, mesmo quando ninguém está por perto. Certo morador conta que viu uma figura no terraço do bar, imóvel, braços abertos como se estivesse sendo crucificado, mas sem rosto. Outros afirmam que ouvem batuques vindos do subsolo, mesmo que ali nunca tenha existido porão. São ruídos que ecoam como sussurros de um passado que se recusa a ser enterrado, como se a própria rua guardasse ressentimento. Alguns dizem que o bar é uma fenda, um ponto de intersecção entre o agora e o que já foi. Um portal camuflado sob ladrilhos coloniais, onde vozes perdidas atravessam os poros do tempo. Talvez por isso, o homem de terno branco nunca vá embora. Talvez ele seja o guardião do que ainda precisa ser lembrado. Ou talvez seja ele quem garante que ninguém consiga esquecer. Aqueles que tentaram apagar as marcas sumiram, adoeceram ou simplesmente foram esquecidos. Mas o que mais inquieta quem ouve essa história é que até hoje o bar continua funcionando. As cadeiras são arrumadas todas as tardes, as luzes acesas como se tudo fosse normal. O garçom serve a bebida como quem serve o tempo. E os que se sentam ali, sem saber, brindam junto com presenças que já não pertencem a este lado. Elas não gritam, não se manifestam de forma explícita, mas observam e esperam, sempre esperam, como se soubessem que, mais cedo ou mais tarde, alguém vai ficar para sempre. E é nesse silêncio suspenso, nesse intervalo entre um gole e outro, que os mistérios da história sussurram. Talvez você já tenha estado ali. Talvez tenha sentido aquele frio súbito na espinha, aquela luz piscando sem explicação. E talvez, sem perceber, tenha sido observado também, por alguém que não está mais aqui, mas que ainda permanece, esperando. Porque há histórias que não querem ser contadas, mas que insistem em se fazer ouvir, quando a noite cai e a bebida escorre.